Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você já se perguntou como a inteligência artificial pode ser integrada de forma prática e estratégica nos processos de design? Hoje a nossa conversa vai mergulhar nesse tema, falando sobre como a IA pode potencializar a criatividade, acelerar pesquisas e ajudar designers a manterem sua visão crítica em meio às transformações do mercado. E para somar com a gente nessa troca, eu convidei o criador do DAR Framework, uma iniciativa open source feita para a comunidade, que mostra como a IA pode ser uma aliada e não uma ameaça no nosso dia a dia como designer. Salve, salve, Gui Gonzalez. Opa, beleza, gente? Bom, vamos lá. Hoje o papo ele vai ser bem reto, né? Na verdade é sobre como a gente entende e usa IA no design. É uma das coisas que eu tenho estudado nos últimos anos. Para quem não me conhece ou só me conhece pelo lado do Design System, que já é uma coisa que eu também já falei bastante no mercado, inteligência artificial já é uma coisa que eu estudo já faz uns bons quase 10 anos também. Participei de várias comunidades, já acompanhei projetos relacionados. Só que desde que surgiu aí esse elefante branco do mercado, né? O ChatGPT, que muito designer finge que não usa, tem medo de aceitar, fala que nunca vai usar. E o ChatGPT é só uma das grandes ferramentas que estão surgindo por aí. E assim, a gente fica achando que o design vai ser substituído, né? O designer vai ser substituído, a IA vai fazer o nosso trabalho. E aí, na real, não é isso, né? E aí, com base em tudo que eu vinha estudando, eu resolvi criar uma forma de ajudar designers a entender como usar IA. Não para vender curso, como muita gente faria, né? Que eu já fui questionado sobre isso. Na verdade, eu fiz uma ferramenta totalmente open source que é para nivelar conhecimento. Saber como eu insiro o design e a IA dentro de um lugar único no mercado. Pô, perfeito, Gui. E realmente você é bem lembrado quando fala sobre questão de design system, né? Participou já bastante da comunidade de UX, de design, falando sobre esse tema. E que legal que você agora também está compartilhando esse conhecimento relacionado com a parte de inteligência artificial, principalmente para deixar os designers cada vez mais tranquilos com relação à ferramenta, né? Porque eu sempre falo que isso é uma ferramenta. Mas antes de a gente mergulhar nesse tema, pedir aí pra galera que está nos ouvindo, deixar aí o seu like, ativar as notificações na plataforma de podcast que você está nos ouvindo, porque isso ajuda a fortalecer cada vez mais os conteúdos que a gente cria por aqui. Lembra também de pegar esse link e compartilhar aí pelas redes sociais, pode ser no LinkedIn, no Instagram. Se for no LinkedIn, marque eu lá também, Luan Matheus, marca o Gui também, Gui Gonzalez lá, pra gente saber a sua opinião sobre o que você tá achando dessa troca aqui, que é super importante a gente estender esse papo pelas redes sociais pra gente continuar a nossa troca. E se você quiser ajudar também de forma monetária, tem nossa chave Pix, que é o e-mail pix@papodeux.com.br, e na descrição deste episódio também tem o link para o e-book das 10 heurísticas de Nielsen e também o e-book com os 300 termos de UX das minhas amigas Paola e Carol. E Gui, como que você teve essa ideia, assim, como é que surgiu a questão do DAR Framework, assim, né? Você comentou aí que fez para nivelar esse conhecimento, mas quando que foi que você teve esse start, assim, de falar, pô, vou montar isso aqui para ajudar a galera? O que te motivou, assim? Você viu algum artigo? Você foi tendo alguma percepção? Por que você quis fazer isso, né? Como que surgiu essa iniciativa? E o que é também o DAR Framework? Acho que o surgir dele veio de várias coisas que foram acontecendo. Hoje eu tô na Ingress como designer focado em usar IA no dia a dia. Então, se eu cheguei nesse cargo, também não foi uma coisa da noite pro dia. Foi várias construções que foram acontecendo. Eu percebia ao longo dos últimos anos que o ChatGPT ele começou a mudar um paradigma social, né? A gente vê designers, a gente vê profissionais de qualquer área aí falando. Eu cansei de entrar no Instagram e ver alguém aparecendo com um vídeo, os 7 prompts que me fizeram lançar um foguete do meu sofá, porque muita gente começou a usar a inteligência artificial de uma forma a acelerar diversas coisas. Só que no meio profissional, e principalmente no design, que o design tem ali um pezinho na criatividade, existe o medo atrelado a ele, né? De como que as pessoas vão usar isso para construir. E aí, eu comecei a estudar muito sobre isso, comecei a pensar como inserir no meu processo de trabalho, que por eu ser de design system, por eu ser de design ops, gostar muito desse assunto, ser uma pessoa muito de processos, eu comecei a pensar como que eu faço um processo onde a IA está inserida no meu processo, e não simplesmente usar de forma aleatória. Eu sou muito de... Já falei muito em vários lugares sobre intencionalidade, tem artigo meu sobre intencionalidade no design, de como a gente toma decisões sobre as coisas que a gente está executando e tudo mais. Então eu pensei muito sobre isso, como que eu uso a IA de forma intencional, não simplesmente vou usar esporadicamente de forma aleatória, que é o que muita gente vem fazendo, né?
E aí eu comecei a testar esse processo comigo. Eu falei, bom, vou fazer um projeto, vou usar IA. Só que aí eu falei, eu vou nivelar a IA. Aonde eu vou usar a IA? Eu vou usar de forma assistiva. Depois eu fui fazendo outro projeto, fui pensando, vou aumentar o uso da IA. E aí eu fui entendendo como que a IA influencia o processo de trabalho. E nesse processo eu entendi, né, que adotar a IA no design não é só tipo, vou usar o Figma AI e vou ser feliz criando ferramentas com layouts com IA. Não é isso, né? Na verdade, ele é sobre. Eu percebi que precisava-se de um jeito de definir a maturidade do design usando a IA. Como que eu vou adotar a IA no design e criar uma maturidade funcional? Para que um designer que está iniciando no mercado, uma empresa nova, consiga usar IA de forma funcional. E aí eu pensei, pô, eu posso deixar isso fechado para mim, e como não é o meu perfil, eu falei, vou colocar na rua. Só que aí eu pensei, como que eu vou colocar isso na rua? E eu vi, querendo ou não, já tá surgindo algumas pessoas vendendo cursos sobre IA e design ao mesmo tempo. E ultimamente, acho que o mercado tem falado muito sobre o excesso de cursos, todo mundo querendo vender alguma coisa. E eu, pra ser sincero, não acho que IA está em nível ainda de ser ensinada, porque mesmo quem tá falando de vender alguma coisa agora não sabe o que tá vendendo. E eu tô falando isso até, tipo, tem uma formação da Norman Nielsen Group agora no mercado. Eu olho e falei, eu não acho que esses caras sabem ainda como usar IA no design, porque na real ainda não tem um padrão, não tem uma estabilidade de mercado, uma estabilidade técnica. A IA ainda vai evoluir muita coisa, ainda tem muita ferramenta nova surgindo. Semana passada o Google lançou lá o Stitch, que faz layout e lança direto pro Figma. Você consegue copiar um layout feito por IA e aplicar direto no Figma. Então, assim, a verdade é que a gente não sabe aonde vai parar isso. Então, em vez de pensar, vou vender mais alguma coisa no mercado, eu pensei, bom, eu sempre gostei muito de fazer ferramentas open source, né? Pra quem me acompanha há mais tempo, eu fiz o Roid UX lá em 2018, que é uma ferramenta open source para o mercado. Em 2019 eu fiz o Design Principles Pyramid, que é uma pirâmide para ajudar a construir design system de forma estruturada. E aí, de uns anos para cá, eu não tinha feito novas coisas open source por várias questões que foram acontecendo no mercado e na minha vida pessoal. Só que aí eu resolvi, falei assim, não, eu vou voltar a fazer isso, então eu vou lançar como uma ferramenta para o mercado gratuita. E quem quiser contribuir, está convidado a contribuir comigo para ajudar, quiser sugerir, quiser trazer exemplos, coisas para a gente discutir sobre. Só que nesse momento eu percebi que eu precisava estruturar esse processo. Então eu comecei há alguns meses desenhar esse processo de forma estruturada. E aí eu criei o que eu chamei de Dare Framework, que é na verdade uma brincadeira com a palavra dare, que no inglês seria ousar, né? Então eu fiz um acrônimo com a palavra de, tipo, eu tô sendo ousado porque, na verdade, assim, usar IA no design de forma estruturada é ser um pouco ousado, porque a gente tem que assumir uma verdade. E é uma verdade dolorosa para muitos designers, de que a gente tá repetindo processos. A gente já não tem mais um domínio real do mercado e a gente só repete processos. A gente só insere novos recursos ali dentro, novas ferramentas, mas a gente não muda o nosso processo de trabalho de verdade. Então a gente tem que ousar mudar isso de forma estruturada. E aí o DARE, eu brinquei com a palavra, né? Ele é Design AI Reliable Engagement, né? Engajamento confiável e um design IA ao mesmo tempo, né? De forma a confiar no conceito ali da IA. E esse tem sido o foco, né, principal, assim. Então eu lancei ele com essa ideia de ajudar a construir essa ferramenta nova para o mercado poder se apoiar. Muito legal, hein, Gui? E por que na sua visão, você acha que nós, designers, ainda temos medo, assim, dessa questão da inteligência artificial? Talvez por conta dessa questão aí que você falou dos processos, de só repetir aquilo que já é feito. Como que você tem entendido isso até como um papel de liderança que você tem também no mercado há alguns anos, assim? O que você tem observado, assim, tem tido dessa percepção, sabe? Do meu ponto de vista, eu acho que o medo da inteligência artificial, ele é um medo que está escondido debaixo da pele dos designers por uma questão muito simples que o mercado está acontecendo, que faz alguns anos que eu acho que o mercado de design ele vive no piloto automático. O mercado de design ele repete processos de forma pasteurizada. Acho que essa crítica é uma crítica a várias situações. A forma como as empresas contrataram muitos designers de uma vez sem nenhum controle alguns anos atrás. A gente sabe que teve muitos cursos que formaram designers que não têm uma bagagem muito profissional, e aí tiveram que ir aprendendo de forma a tomar porrada no mercado. Veio os layoffs, que foi quase que um aviso do mercado, tipo, olha, se você participou de uma empresa onde a empresa fez layoff, quer dizer que você fracassou ali dentro. E eu reconheço isso até em mim, sabe? Eu participei de um layoff.
sabe? Então, assim, esse olhar tem que ser muito claro. E como o nosso trabalho ele virou uma repetição sem crítica, sem pensamento crítico, construtivo ali dentro, a gente vê designers, tipo, fazendo layout, fazendo copy de texto, tudo template, né? A gente... E como a IA, ela ainda é... Apesar de a gente falar assim, a IA é generativa, ela é criativa, ela constrói... Na verdade, ela copia padrões. E se o nosso processo é um padrão templateado, a IA faz um processo templateado. E aí surge esse problema. A gente vê. Por que a gente fala que o texto da IA é muito claro que é IA? Claro que é muito óbvio que é IA, quando você pega um texto feito por IA. Isso acontece porque você escreve com um texto muito padrão e a IA copia esse padrão. E a real é que se você só entrega padrão, você vai ser substituído, porque você vai custar mais caro do que uma inteligência que entrega padrão. Dói se a gente fizer essa conta, só que aí vem o ponto. Se a gente tem medo de usar IA porque a gente entrega padrão, e aí alguém entrega mais padrão do que a gente, vai usar IA para melhorar o processo dele, entregar melhor do que a gente, então quem é bom de verdade também vai ser substituído por isso. É um medo que tá ali dentro da pele do designer. Se ele não olhar e falar assim, como que eu faço para me apoiar nessa mudança que tá acontecendo no paradigma do mercado, a gente vai dançar. A real é essa. E eu acho que também tem um outro medo que é ligado à criatividade, né? É o medo da mudança de identidade profissional. O designer ele foi criado e treinado para criar. Ele é feito não para colaborar com máquinas, né? Você vê que assim, o designer até hoje sofre ali para usar recursos mais avançados e automatizados de ferramentas como Figma. A gente acaba indo muito pro artesanal do processo. E aí, quando a gente começa a mudar isso na nossa cabeça, é a mesma coisa do tipo, quem olha pro Photoshop lá atrás, olha pro Figma hoje e entende que são duas ferramentas e que a ferramenta é indiferente, porque agora eu só vou adicionar a ferramenta do GPT. Sabe? E esses medos, eles estão ali dentro e a gente tem que conseguir trabalhar com eles de forma funcional, a resolver eles. E não ficar explorando esse medo com mais vendas, mais cursos, mais coisas para ganhar dinheiro, sabe? Acho que o mercado precisa de primeiro um apoio para depois a gente poder falar de estabilidade comercial. E você acha que de tudo que tem sido feito, você acha que a gente ainda não tem nenhum tipo de maturidade para já estar inserindo a IA no meio desses processos, desse trabalho do dia a dia? Pelo menos que eu tô entendendo assim, tipo, cara, hoje a gente ainda não tá pronto para esse tipo de discussão. Você acha que a gente tem que dar um passo para trás antes, discutir outras coisas antes de avançar e inserir de fato a IA no dia a dia mesmo ali, cara, tipo, para fazer acelerar algumas coisas? Porque o que eu ouço é muito disso, né? A galera querendo acelerar, já inserindo a IA. Até eu não sei se você viu uma notícia que saiu que teve uma empresa, não lembro o nome da empresa, que demitiu um monte de pessoas desenvolvedoras lá da empresa para usar IA, depois estava contratando de novo porque a IA não resolveu o que ela pensou que ia resolver igual os desenvolvedores. Como que você tem enxergado isso, assim, até pra galera que tá nos ouvindo falar, então eu não preciso ter essa ansiedade de já sair inserindo, e já sair usando, e já sair resolvendo, e já agilizando, entregando mais. E até porque eu até penso sobre isso também, porque, cara, a gente tem que entregar mais se nem o que a gente tá entregando ainda tá numa boa qualidade, né? A gente ainda precisa muita coisa para evoluir. Eu acho que o ponto-chave aqui é o mercado parar com o medo de esconder que vai usar IA. Eu vejo o designer falando assim, eu tenho que mascarar as coisas que eu tô fazendo porque eu tô usando IA. Eu tô mascarando ali o uso da IA pra ninguém tentar fazer as pessoas não perceberem que eu usei IA no meu processo. Quando eu acho que é justamente esse o maior erro. Você não vai conseguir esconder isso de verdade, sabe? É inevitável usar IA. A real é que os designers, eles acabam demonstrando um medo, né, de eu tô usando IA, as pessoas, se souberem que eu tô usando IA, elas vão achar que eu sou uma fraude, né? Esse medo de, eu usei IA aqui e fiz o layout, ficou melhor do que o meu layout que eu tava pensando, eu usei IA pra me dar sugestões. E aí eu pensei no Dart Framework justamente pra isso. Um ponto de partida de como que eu uso a IA de forma controlada, estruturada e sabendo o que isso gera de resultado, né? O Dart, ele surge disso, especificamente. Eu ia trazer o ponto de, tipo, cara, como é que a gente pode... Porque você comentou sobre a questão de ter uma visão crítica, né? Sobre o que está sendo feito. Na sua visão, como é que pode ser, então, utilizada essa IA? Você pega ali as ferramentas que vai dar esse suporte, esse apoio no dia a dia para os designers e não abrir mão dessa visão crítica, sabe? Porque ao mesmo tempo, como você comentou, se teve muitos layoffs, é que a gente falhou, né?
porque senão não haveria layoffs. E se a gente falhou, quer dizer que a gente ainda tem que aprender muitas coisas relacionadas à própria disciplina de design. E ao mesmo tempo agora tem a IA. Como que você enxerga todo esse bolo e ainda assim ter essa visão crítica usando IA, se ainda falta conhecimento também relacionado ao próprio design para gerar valor? Como que você entende todo esse caos, assim? Eu tenho a sensação que é um caos, né? Porque aí a galera que às vezes está começando agora na área vê esse monte de coisa e não sabe nem o que fazer. E aí talvez por isso tenha os cursos, e aí vai ter curso que é bom, vai ter curso que é ruim, e que eu não tô nem entrando nesse mérito, mas, cara, como que você vê tudo isso, né? Eu nem quero entrar no mérito do curso ser bom ou ruim, sabe? Eu nem quero entrar no mérito do curso ser bom ou ser ruim, eu acho que não é isso. O meu ponto é, será que o momento é de a gente vender curso ou de a gente entender como o mercado, o que a IA vai fazer com ele? Porque a IA, ela já tá ali, presente. E ela vai continuar sendo presente, né? Ela já é uma parceira invisível ali, né? Por exemplo, você vai validar um copy de texto em um layout que o marketing fez, alguma coisa do tipo, cara, muito provavelmente já foi usado IA ali. E aí você tá validando um trabalho feito por IA. Aí o layout que você ajustar, da pesquisa que você organizar, é muito provável que você vai usar alguma coisa, seja um template de relatório, seja uma referência que você pegou ali um deep search do GPT ou do Perplexity, algum material, alguma coisa já vai ter vindo ali da IA e você não vai, às vezes, nem saber que veio da IA. Só faz parte do seu processo, né? Só que aí eu vejo que se a gente não assumir o protagonismo e trazer a IA como uma ferramenta acoplada, a gente acaba perdendo a realidade e a gente começa a achar que a gente vai não precisar da IA. Só que não é uma questão de precisar. Pô, eu costumo falar brincando que a gente fazia design sem IA. E eu falando, tipo, 15 anos atrás, 20 anos atrás, existiam designers que faziam design sem Figma. Por que hoje o designer é tão dependente do Figma? Porque a gente inverteu moralmente o papel do designer com o papel da ferramenta. Eu não posso ser designer se eu não souber usar Figma. Eu brinco muito com isso até daquelas vagas que fala assim, é imprescindível saber Figma. Eu falei, cara, por quê? Por que a ferramenta é imprescindível? Porque o que eu preciso não é a ferramenta é uma ferramenta. Se eu falar assim, preciso de um marceneiro que saiba usar martelos. Cara, é óbvio. A ferramenta está acoplada. Tem que saber desenhar a interface. Tem que saber o que ele vai usar na ferramenta. Não a ferramenta em si. Ele tem que saber os recursos dentro da ferramenta. Porque eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de design em 2000 e... não vou nem falar para não entregar a idade aqui. 2001. O primeiro curso que eu fiz, eu lembro da professora na aula explicando assim... O que é uma curva Bezier? E eu me pergunto, será que a maior parte dos designers... Eu me pergunto, eu não sei se eles sabem, né? Será que os designers hoje sabem o que é uma curva Bezier? Que é o que potencializa e permite a gente fazer vetores. Que, por fim, permite a gente desenhar uma interface. E que depois vira um SVG, um EPS, um arquivo ilustrado, um ícone, alguma coisa do tipo, sabe? Só que, assim, a professora explicando isso lá atrás... Por quê? Porque era importante eu saber o que eu estava usando. E aí hoje eu vejo o designer vai ensinar a usar o Figma e fala, você pega o quadrado e desenha um quadrado na tela. Eu falei, como assim, gente? Não é desenho quadrado, você tem que entender o que você está usando de ferramenta. E aí eu começo a me conectar, tipo, se a gente não tem intencionalidade no uso do Figma, como a gente vai ter intencionalidade no uso da IA? A gente não sabe nem por que eu estou usando o Figma, tipo, o XD, ou não usar nenhum dos dois e trabalhar tipo, com wireframe e entregar direto pro desenvolvedor, o desenvolvedor desenvolve as coisas com o Design System. Eu lembro que quando o Design System surgiu no mercado e todo mundo ficou empolvorosa, muita gente falava ali no comecinho sobre não existir mais o trabalho do designer. Era sobre isso fazer Design System. Era o processo ser tão fácil que um designer... Eu tenho um vídeo disso. Um designer desenhando na lousa lá as ideias dele e uma inteligência artificial pegando aquele desenho da interface e transformando em código. Eu, tipo, não preciso desenhar a interface, porque isso é um trabalho morto. A real que a gente não assume é que o desenho da interface é um trabalho morto. E aí agora surge uma ferramenta que pode fazer isso e o designer fica com medo, sabe? Ao invés de ficar feliz, né? Ao invés de, tipo, nossa, que bom, agora eu vou parar de fazer coisas automáticas e vou pensar na arquitetura da informação, no fluxo, na usabilidade e o restante, a ferramenta que faça pra mim, pra eu ganhar tempo e ver outras coisas. E até o ponto mesmo com relação de que nós designers, né, sempre comentamos sobre, pô, a gente tem que ser mais estratégico. Agora que a IA pode potencializar isso em fazer aquilo automático, parece que a gente ficou com medo, né? É meio estranho, né? Esse ponto que você trouxe me fez refletir sobre isso agora.
A IA, ela não pensa. A IA, ela não tá ali pensando. Ela só reverbera um pensamento quando você dá um comando pra ela. A IA não tem repertório, ela não tem contexto sociocultural, ela não resolve ambiguidade, ela vai amplificar isso. Então, se a gente não tiver intencionalidade, nós, como pessoas, com a nossa complexidade biológica e de pensamento por trás, tiver ali pra resolver isso, a IA, ela não vai melhorar nada. Ela só vai piorar as coisas. Tanto que tem aqueles estudos que surgiram, né? Por exemplo, o ChatGPT, ele replica o pensamento de quem usa, né? Então, se você, por exemplo, demonstra ser, por exemplo, uma pessoa racista, o GPT replica isso na sua resposta. Não porque o GPT é racista, porque o GPT não pensa, mas porque a pessoa que tá ali, ela tem vieses dela que levam a esse ponto. E aí o GPT replica isso nas respostas dele. Porque o GPT entende os padrões, como eu falei. A IA generativa, ela entende os padrões e replica esses padrões. Então, se você tem padrões específicos, ele vai voltar ali. E tem algum case, algum projeto, o Gui, mais recente que você tenha trabalhado, ou de algum tempo também, que você usou das inteligências artificiais aí, dessas ferramentas, no case e teve um sucesso, assim, de falar, cara, acelerou bastante, a gente ganhou tração, teve mais retorno, foi mais eficiente ter aplicado o IA? Tem alguns. Um dos cases que eu toquei sozinho, recente, foi sobre projetar um produto inteiro usando IA. Então, assim, eu assumi o papel do PM, do dev e do designer dentro do tríade ali. Eu projetei a interface, pensei o back-end e defini as estratégias de mercado só usando IA. Simplesmente mudando a minha posição pessoa dentro do uso da IA. E lancei esse produto de forma de teste meu mesmo, para ver se dava certo. Consegui ali captar algum resultado e aí eu tirei ele do ar, porque até pelo custo, né, de manter ali um produto sem patrocínio, sem a intenção de ganhar dinheiro, que era uma plataforma de RPG. Para jogar Dungeons and Dragons, eu montei a plataforma inteira funcional ali. Que legal, só usando o IA. Só usando IA. A ideia foi fazer algo pontual, né? Não foi fazer algo gigante, né? E como que foi esse processo e essa utilização? Como é que foi, assim? Como é que você estruturou? Quanto tempo demorou? Claro, tipo, foi só um teste pra você validar como que essas ferramentas iriam te apoiar. Mas como que foi, assim? Até pra galera que tá nos ouvindo entender um pouquinho, assim. Eu usei uma ferramenta chamada Replit, que é um multi-agente de IAs que tenta construir ali software, de forma geral. Pensei, usando o ChatGPT, eu montei um PRD do projeto, aí eu assumi o papel de um PM ali, né? Montei a estrutura de um PRD, defini ali o que seria o produto em si. Montei isso, depois eu peguei essa estrutura e usei para definir quais seriam os padrões visuais que eu queria na ferramenta. Então, por exemplo, eu sei que D&D é muito conhecido pelo marrom bege ali com vermelho, mas eu não queria vermelho, então eu usei roxo. Defini padrões visuais, né, regras que eu queria e montei um princípio de design system. Só que como eu ainda não sabia como que eu ia usar isso na IA, eu não quis ir muito avançado para desenhar nada no Figma sobre isso. Montei uma identidade visual, padrão, e comecei a usar esse Replit como ferramenta para fazer o desenvolvimento. O software inteiro ficou pronto em 3 semanas. O software inteiro. Landing page de venda de mercado, cadastro e login do usuário, painel, ficha para ele criar personagem de RPG, a parte para ele poder criar campanhas e definir a estrutura da campanha que ele ia jogar, mesa para ele poder conversar com os outros jogadores, adicionar jogadores, mestrar e usar os recursos que ele criou na campanha. Custou ao todo R$ 900, convertendo do dólar que eu paguei no meu cartão, e a ferramenta funcionou, eu consegui usar ela para testes, né, para ver se funcionaria, se dava para avançar com ela ou não. O produto funcionando, legal, deixei ele lá por um tempo, e aí depois eu tirei do ar para não, sei lá, fiquei com receio de ele não ser escalável ou ele começar a aumentar custo. Eu usei recursos de IA dentro do software que eu criei, né? Então, tipo assim, lá dentro a pessoa podia pedir para ele criar um NPC usando inteligência artificial. Então, ele gerava um custo para mim para manter o produto lá. Foi legal, cheguei a ter 10 usuários. A intenção não era escalar em uso do produto, mas funcionou. Pô, que legal. E aí você deu umas jogadas lá com a galera, então, também. Sim, sim. Deu pra brincar um pouquinho, deu pra testar os recursos e tudo mais. Tinha várias coisas pra melhorar. Se eu fosse pensar em evoluir o produto, poderia evoluir muita coisa, mas eu não quis focar em evolução, né? Pô, mas é muito legal parar pra pensar nisso, né, cara? Em 3 semanas, conseguiu com a ajuda da IA, e como você falou, cara, pra lançar um MVP, digamos assim, né, pra poder testar, ver se vai gerar valor ali e tudo mais, é um bom começo, né? Tem um custo talvez muito mais baixo do que se fosse fazer outros tipos de MVP. E o que você aprendeu com isso, assim? Que lição que você tira disso, assim, quando você fez esse projeto, você olhou e falou, cara, com isso eu aprendo isso e olha que louco, sabe? Tipo... Quando eu terminei esse projeto e fiz esse MVP validado, entendi o que eu precisava fazer com o DAR, que já estava na minha cabeça,
Mas foi ali que eu falei assim, tá, agora eu entendi até onde eu consigo chegar com o IA hoje. E eu entendi o que aconteceu durante o processo para eu entender como a IA influencia nos níveis, né, do DAR. Porque agora falando um pouquinho sobre o DAR, né, ele nivelei a maturidade do uso da IA. E aí o último nível foi esse processo que eu fiz, que foi de automação guiada. Eu descrevo e a IA me entrega o que eu quero. Só que aí reside um ponto que é principal, que é a evolução disso, né? Quanto mais eu vou me acoplando ao processo de IA, mais eu vou acabando me dependendo, né? Mais o meu processo fica dependente da IA, mais eu aumento a minha velocidade e possivelmente reduzo meus custos para poder desenvolver aquilo, porque eu não vou ter um altíssimo custo com hora-homem, por exemplo. Eu acredito que aquele software, aquele MVP, se eu fizesse com uma equipe de desenvolvimento, um PM, eu acho que eu teria feito ele em 3 meses, talvez. Eu aumentei muito a velocidade, porque também a matriz de decisão, as decisões estavam mais fáceis de tomar, porque era só eu tomando a decisão. Então, quando vinha alguma barreira, eu tomava a decisão e ia para outro caminho. Quando vinha outra barreira, eu desviava e ia para outro caminho. Então, assim, teve coisas, por exemplo, que não ficou perfeito como eu queria, como designer. Mas aí eu pensei, tá, mas se eu estivesse trabalhando como designer e encontrasse essa barreira e fosse um desenvolvedor me falando, eu também ia ter que mudar a rota como designer. Então, não foi ruim isso. Foi bom, porque eu entendi esse processo. Só que o principal, eu abdiquei do controle humano. O meu controle foi a ferramenta não ficou exatamente, por exemplo, na minha ideia inicial, a pessoa entrar numa mesa de jogo, igual outras ferramentas que eu tinha usado de benchmark. Só que aí usando, construindo, eu percebi que era melhor eu não ter a mesa de jogo até eu ter a ficha de personagem. E aí eu fui mudando a estrutura da ferramenta. E isso foi sendo moldado pelo processo muito mais ágil, porque aí eu tinha que tomar uma decisão mais rápido. Então eu tomava a decisão e ia fazer, bom, já que não dá pra fazer do jeito que eu tinha imaginado, então vai ser assim. Aí eu ia mudando. Que da hora, cara. Muito legal, né? Tipo, essa parada. E lá no DAR tem essas ferramentas que você utilizou pra galera. E até falando sobre a questão do DAR aí, pra uma pessoa que é designer e que ainda não começou a inserir IA no processo de trabalho dela, assim. O que você recomenda, assim, pra essa pessoa, sabe? Pra que ela comece a utilizar ou comece a estudar, mas, cara, estuda isso aqui sem ansiedade, não precisa se afobar, querer sair utilizando em tudo. Entenda primeiro esse assunto, pra depois esse outro. O que você, na sua visão, você recomenda? Eu acho que o principal é entender o que você quer fazer com a IA. Por que eu estruturei os níveis no DAR, né? Quando eu estava estruturando ele? Porque a intenção não é você avançar os níveis, não é tipo, eu tô no nível 0 e vou chegar no nível 6. A ideia é você escolher em que nível você vai trabalhar dentro do projeto que você está. Então, assim, pode ser que um exemplo legal. Se você estiver trabalhando em um projeto de design e você tem uma restrição muito forte com como o branding é aplicado, ele é um branding muito rígido. Cara, IA ali vai ser o terror da sua vida. Porque a IA, ela vai fugir daquele branding constantemente e você vai ficar tendo que voltar para trás toda hora corrigindo coisa. Porque no branding, se você tem ele muito rígido, se ele tem regras muito específicas, a IA, ela não vai seguir essas regras. Por mais que você mande ela fazer, ela vai dar uma fugida. Então ali é um processo onde você não deveria usar IA, sabe? Agora, por exemplo, se você for construir um projeto como o que eu estava fazendo, eu escolhi ir pro nível 6. E aí eu fui pra automação guiada total, onde eu só descrevia as coisas, eu falava assim, usa essa cor, eu mandava o hexadecimal no chat ali pra ele ajustar. Pra quem nunca viu essas ferramentas, ela funciona igual o ChatGPT, só que ele vai gerando código do lado e você vai vendo o software sendo construído conforme você vai falando, igual o ChatGPT, né? É exatamente igual, a mesma interface, assim. E aí você vai dizendo, tipo, eu falei, eu queria usar o hexadecimal XYZ aqui, e aí você seleciona o elemento da página para você mandar ele mudar a cor daquele elemento. Então você vai construindo com um nível de descrição, mas quem define é a IA. Então, por exemplo, se eu mandar uma cor que não é acessível, pode ser que do nada a IA resolva mudar a cor porque não é acessível. E eu vou ter que aceitar. Ou então eu vou ficar tentando forçar aquela mudança e a IA, uma hora, ela vai começar a repetir processos, né? Então ela vai aprendendo com você, né? Então, por exemplo, quando eu pegava um layout que eu não gostava muito, eu falava assim, aplique os melhores padrões de usabilidade. A IA corrigia muitas coisas e mudava o visual, só que muitas vezes a IA focava no visual, ela não focava na mudança de usabilidade. Porque não é o foco da IA. Ela não usa, ela repete padrões. E aí, na cabeça de quem faz esse tipo de pedido para IA, o que ela está fazendo? Ela está deixando mais bonito. Às vezes ela até inseria ali algum padrão de usabilidade pensando na heurística de Nielsen. Do tipo, eu tinha um drop-down que o label não ficava aparecendo quando você abria o seletor. Ele adicionava o label lá para você. Então, pequenas coisas assim ele até aplica, mas se você for fazer uma varredura realmente, você vai ver que ela
deixou mais bonito. Ela não aplicou melhores padrões de usabilidade de verdade. Que doido, cara. Essa ferramenta que você comentou aí, eu nunca utilizei, assim, pra testar, não. Recentemente, tava na casa de um amigo meu, ele tava usando uma ferramenta, não lembro se era essa daí ou uma semelhante, assim, que ele jogava os códigos lá e ele não sabe nada de HTML e ele tava pegando os layouts dele, assim, do Figma e jogando pra essa ferramenta e ela foi construindo ali tudo pra ele, sabe? Tipo, em HTML. Eu achei bem da hora, assim. E ele, tipo, que ele não entende nada de HTML. E aí eu trouxe um ponto na época que eu fiz um story, assim, falando e mostrando pra galera, que por ele não entender, ele sentia falta de entender porque algumas coisas que ele queria corrigir, ele não conseguia corrigir, sabe? Porque ele não sabia HTML. E aí eu falei, pô, cara, olha como é importante, mesmo designers que estão aprendendo agora e já querendo mexer com IA, a importância de você saber os fundamentos de design, né? Igual você trouxe sobre a sua professora, a sua primeira professora de design, te explicando ali os conceitos de que você estava aprendendo, porque é o que vai ser utilizado no dia a dia. Porque se a gente não souber isso, a gente não sabe nem usar a IA. É igual o lance que você falou do carpinteiro, né? Beleza, ele vai utilizar o martelo, mas se ele não souber pra que ele vai utilizar o martelo, tipo, não adianta nada ele ter um martelo, sabe? Não adianta nada ter uma IA se eu não sei, como você comentou, onde eu quero chegar, quais são esses fundamentos, como que eu aplico isso, se quando a IA devolve alguma coisa, será que aquilo tá certo ou tá errado? Qual que é esse meu pensamento crítico de conseguir ajustar as coisas pra que a IA de fato potencialize aquilo que eu sei fazer e não simplesmente só fazer por mim, sabe? O ponto principal é esse. Quando eu comecei a pensar no DAR como ferramenta, como que eu ia lançar, o que que eu ia lançar, como que eu ia falar, porque eu não queria só pretencioso, eu definia e resolvi o problema da IA pro mercado de design. Não, na verdade, eu dei um primeiro chute ali. Entendeu? Talvez não seja eu que vou fazer isso. Talvez alguém venha, contribua, talvez alguém pegue o meu trabalho e evolua e crie uma nova versão ali muito melhor do que a minha e tá tudo bem. Por isso que eu fiz ele open source. Porque eu sei que o momento agora do mercado ainda não tem uma resposta. E que muita gente está tentando responder isso. Uns de forma a ganhar dinheiro em cima, outros de forma colaborativa. Eu participo de uma comunidade sobre IA aplicada a design super ativa, muito bacana, o pessoal ali troca muito sobre isso. E aí você tem essa comunidade onde o pessoal troca bastante e você tem gente fazendo cursos e vendendo cursos. E não quer dizer que tá errado. Pode ser que o cara do curso tenha descoberto uma coisa que ele viu a sacada e que só ele sabe. E tudo bem, sabe? Só que você tem que conseguir entender o que você quer com isso. Beleza, você quer comprar um curso, mas por quê? O que esse curso vai te oferecer? Você quer participar de uma comunidade, mas como que você contribui com uma comunidade? Você quer melhorar o processo de trabalho ali dentro da empresa e tal? O que você precisa melhorar? Onde estão os seus defeitos do seu processo para você entender como a IA vai te ajudar naquela mudança ali? E aí é por isso que quando eu construí o Dare, eu falei assim, ele é open source, eles são 6 níveis, entendam os níveis, defina qual nível que você quer trabalhar no dia a dia, e pode ser, tipo, num projeto eu vou trabalhar no nível 2, no outro projeto eu vou trabalhar no nível 5, no outro projeto eu vou trabalhar sem IA, e tá tudo bem, você não tá errado. No seu dia a dia hoje, você falou que nesse projeto você trabalha no nível 6 ali, né? Como inputando informações e a IA fazendo pra você. Mas no seu dia a dia mesmo de trabalho hoje, assim, existem ferramentas que você usa constantemente, assim? Claro, além do ChatGPT, que eu acho que hoje é a ferramenta que, quando se fala em IA, parece que a galera até... ChatGPT parece que vira o sinônimo, né? O pessoal fala IA, o pessoal acha que é o ChatGPT, mas existem diversas ferramentas. Então, quais são os tipos de ferramentas ou quais as ferramentas que você usa hoje no dia a dia do seu trabalho que te ajuda não só como designer, mas como liderança, como outros papéis, outras funções que você faz ali no seu trabalho? Eu tenho usado muito o v0.dev, que acho que é a ferramenta que você tinha comentado ali, que você pode subir um arquivo do Figma ali nele, e ele vai produzir aquele layout em HTML. Na verdade, ele vai fazer não só o HTML, ele vai fazer toda a parte funcional ali, e aí você consegue transformar em protótipos. Mas eu tenho usado muito com o intuito, e aí eu tenho sido talvez até um pouco crítico em relação ao Figma no mercado, eu acho que muita gente já deve ter visto, mas o meu ponto eu tô tentando trabalhar de uma forma onde eu não vou abrir o Figma para criar uma tela. Tem sido o meu mote principal no dia a dia. Como que eu consigo fazer isso sem ter que desenhar uma tela? Porque eu sempre fui muito crítico à ideia de desenhar telas. Assim, que nenhum designer que me escute entenda mal. Não quer dizer que eu não gosto de desenhar interface, não é isso. Ou que eu não valorizo o trabalho do UI design. Eu valorizo muito. Mas tem processos e tem coisas que a gente faz que a gente não precisa. A gente desenha, às vezes, um protótipo extremamente complexo dentro do Figma. Prototipa ele no Figma, que não é uma ferramenta que facilitou ao longo dos anos a prototipação. Foi inserindo camadas e camadas de ferramentas em cima da prototipação, mas nunca resolveu coisas muito mais necessárias, por exemplo, um input de texto com formulário, para você poder construir um formulário funcional ali e poder testar. E eu fui um usuário muito forte do Ashuri lá atrás, né? Que ele criava protótipos, às vezes, visualmente não eram bonitos,
mas eles eram funcionais. Eu conseguia fazer coisas muito boas com o Ashore. Eu conseguia validar coisas muito importantes, principalmente formulários. Eu podia digitar, eu podia colocar recursos de autocomplete, coisas do tipo com o Ashore. E aí eu percebi que com a IA eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu consigo mandar uma base do Figma para dentro dela, e aí no V0 eu faço isso. Eu mando uma base da interface pro V0, que é basicamente um header e um footer que eu já tenho mais ou menos desenhado. E aí eu começo a colocar o conteúdo no meio usando IA. E aí eu abandono o design ali dentro. Por quê? Ali a IA vai fazer às vezes muito melhor do que eu poderia fazer no Figma. E aí eu abro mão um pouco do processo. E aí eu fico numa cocriação modular, né? Eu crio algumas coisas, subo e eu uso aí, deixo a IA tomando algumas decisões de coisas mais padrões. Aí eu tava na Simpla, antes de entrar onde eu tô hoje, e trabalhando junto com o PM, a gente redesenhou toda a ferramenta por trás. Eu saí de lá antes de ver isso ir pro ar ou não, né? Mas a gente redesenhou toda a ferramenta de criação de eventos da Simpla usando IA. E aí a ideia era como que a gente ia levar isso pra frente dentro do processo lá dentro. Aí eu recebi a oferta para vir pra Ingress, né? E acabei saindo, não sei como que isso ficou lá dentro. Mas a ideia era fazer um novo processo novo, onde a IA ia entrar no processo e ela ia tomar as decisões de coisas que não tinha por que eu ficar tentando resolver. Chegou num ponto onde eu percebi que a IA ela poderia ser o fim da própria interface. Por exemplo, eu tinha um problema. Eu tinha especificamente um contexto. Eu tinha que criar uma nova aplicação para a pessoa poder criar ingressos dentro da criação de evento da Simpla. Quem usa a Simpla já deve entender como funciona. Aí eu fui e usei a IA, e a IA criou uma coisa que, provavelmente, se eu fosse pensar por conta própria, eu ia levar umas boas semanas para chegar naquela conclusão. Ela transformou um recurso de modais em colapsos dentro da própria interface, sem eu precisar ficar abrindo modal, fechando modal, abrindo modal, fechando modal. E aí, quando eu vi que a IA fez aquilo, eu falei assim, cara, eu possivelmente poderia ter chegado nessa solução sozinho, mas eu tenho certeza que eu ia demorar muito tempo para chegar lá. A IA fez isso sozinha em coisa de 5 minutos. Provavelmente replicando vários padrões e entendendo que aquele contexto, naquela situação, o colapso era melhor do que o modal. Só que todo mundo enviesado a usar modal fazia tudo sempre no modal. E aí a IA mudou, abdicou do modal e fez uma outra solução. E aí foi um dos momentos que eu falei assim, opa, peraí, tem alguma coisa aqui, uma coisa diferente. A IA pensou diferente de mim. Não porque ela pensou diferente de mim, mas porque ela seguiu um padrão que eu não estava acostumado a ver, porque eu estava vendo a modal toda vez. A modal era a minha âncora do processo. E se você tivesse que conseguisse resumir o futuro da IA no design, assim, em uma frase, o Gui, como que você resumiria? Olha, uma frase: não aceite que a IA tenha a resposta. Siga no processo de trabalho e acredite no que você acredita que é a resposta. Por que eu falo isso? Porque a IA, como eu falei, ela replica padrões. Então, mais do que nunca, você tem que ligar o seu pensamento crítico. Mais do que nunca, você vai pegar a resposta da IA e mudar aquela resposta. Garantir que aquela resposta realmente atende a questão. Senão, você entra num modelo pasteurizado com IA. A sua entrega vai ser a entrega da IA e você não vai pensar o que é melhor. Que não é porque a IA fez e porque a inteligência artificial faz rápido e você vai acreditar que aquela resposta é ideal. Pode ser que a resposta dela não seja. E você tem que ter esse pensamento crítico no processo. Muito bom, Gui. E para ter esse pensamento crítico, precisa estudar, né? Não tem como a galera não estudar sobre design, cara. Sobre essa questão dos fundamentos, sabe? Da base. Eu tenho repetido isso, inclusive, nos últimos episódios, nas redes sociais, falando muito sobre essa questão das pessoas designers aprenderem isso, sabe? Aprender de fato ali os fundamentos, a teoria do design como um todo, sabe? Porque senão vai ser difícil ter esse pensamento crítico. Porque o pensamento crítico não é criticar por criticar, é criticar com base em dados, em informações. Senão não tem como você fazer uma crítica. Exato. Assim, se eu for pegar ferramentas que eu uso hoje, o copiloto ali vai ser o ChatGPT, que eu uso ele quase toda hora para pedir coisas, ajustar coisas, muda aqui, muda ali. Mas eu tô usando o V0 para fazer UI real com código, o BotPress para, por exemplo, pensar fluxo conversacional, o Wizard para protótipo rápido, o Supabase com o Make para estruturar MVP, tudo usando IA. São ferramentas onde eu tô saindo do papel do designer padrão e tô dando passinhos dentro de processos de outros lugares para poder construir coisas funcionais. E esse é o intuito. Talvez seja um momento do designer pensar até que ponto ele pode chegar para não depender do desenvolvedor, dar mais liberdade pro processo de trabalho. Gui, muito obrigado aí pela conversa. Eu acho que foi um papo super legal. Esse lance de inteligência artificial é da hora pra caramba, não só pela questão do hype, mas como você falou aí, né? Cara, inteligência artificial existe há muito tempo. Acho que com o ChatGPT ali
2022 para 2023, né? Foi o boom que explodiu, assim, essa questão de uso, de falar mais sobre isso. Mas existe há muito tempo, até esse vídeo que você comentou aí, né? Alguns minutos atrás, sobre, cara, desenharam ali num papel, um wireframe ali de uma interface, e a IA pegou o design system e aplicou todo a parte visual ali, né? Então, com base na arquitetura da informação que foi montada. Então, isso é muito, muito legal, é muito bacana, e que bom que a gente tá tendo cada vez mais ferramentas que vão nos ajudar, nos apoiar, a ser os nossos copilotos ali no nosso dia a dia de trabalho. Mas antes de finalizar, eu quero deixar o espaço aqui para você divulgar aí o site do Dar Framework, onde as pessoas acessam, como é que elas podem colaborar, como é que elas te chamam aí nas redes sociais para poder fazer parte desse projeto, como que elas fazem para usar ali a leitura do site, como é que elas podem navegar ali. Ele tá bem intuitivo, dá para o pessoal aprender sozinho, ou tem algum outro guia para utilizar ali? Como é que funciona para poder já aplicar esse framework e também trocar ideia contigo, onde acessa e tudo mais? No meu ponto de vista, o Dar ele tá ali disponível ali no darframework.com.br. Ele tem uma navegação com algumas informações, a pessoa poder fazer bastante coisa ali. Tem ali, por exemplo, a pessoa pode entender um pouquinho sobre como que ele foi criado. Tem ali os níveis explicando de forma clara ali prós, contras, quais são os riscos de cada nível, que foi a minha intenção ali, dar conhecimento para isso, né, deixar claro esse ponto. A evolução, então, assim, o quanto você está abdicando de controle humano, qual aumento de velocidade, qual a dependência. E aí eu trago uma parte ali sobre ferramentas recomendadas, e aí eu tento trazer para cada nível quais ferramentas existem. Inclusive ali no nível 0, por exemplo, eu falo de caneta em papel para esboço, Figma, Adobe XD para wireframe simples, protótipos básicos, sem automação de IA, porque isso também é usar IA. Um ponto principal para mim é a gente tem que entender que não usar IA é uma escolha. Você pode escolher. Você não é obrigado a usar IA. Por isso que dentro do Dare eu fiz ele especificamente com esse nível do 0. Porque eu posso optar por não usar. E tá tudo bem. Você não tá fazendo nada errado por causa disso, tá, gente? Acho que o principal é esse. Então naveguem no site, fiquem à vontade para comentar coisas, compartilhar, para me achar e falar comigo sobre o projeto. Pode ser ou através de sugestão de mudanças no próprio site, tem ali, para você abrir uma issue dentro do GitHub, onde você pode fazer comentários lá com ideias, sugestões, coisas que você gostaria que eu contribuir mesmo. Pode também me conectar comigo no LinkedIn, que é o meu lugar mais fácil para me achar. Eu já tentei usar Instagram para me divulgar, mas não consigo desistir. Tô no LinkedIn, me chamem lá, e tem meu link do LinkedIn também na página. E deixar em aberto para quem quiser contribuir. Como eu falei, o projeto todo ele é open source. Então, assim, ele é para a comunidade. Ele foi feito por mim inicialmente, mas o meu sonho ideal para esse projeto é que, na verdade, ele não seja mais meu. Lá na frente ele vai ser da comunidade, com várias forks, ideias novas e melhorias e mudanças que talvez fujam do meu controle. Muito bom, valeu demais, Gui, mais uma vez por ter participado aqui do Papo de UX, por ter colaborado bastante aí com esses pensamentos com relação à utilização de inteligência artificial em processo de design. Foi muito bom mesmo essa troca. Espero que a galera que esteja nos ouvindo aqui tenha curtido também. Então, se você gostou, deixa o seu like, ativa as notificações na plataforma de podcast que você está nos ouvindo. Pegue o link deste episódio, compartilhe lá no LinkedIn, como você viu que o Gui falou que tá por lá também no LinkedIn. Compartilha lá, coloca a sua opinião. O que você achou que você mais gostou deste episódio, que mais te chamou a atenção, né, na nossa troca aqui sobre essa questão de IA em design. Coloca lá a sua opinião, que vai ser muito legal a gente ouvir, né, na verdade ler a sua opinião por lá no LinkedIn e também estender essa nossa troca por lá pelas redes sociais. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.